Amigos e amigas, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso Negros Online. Realização da nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Estamos sendo transmitidos pelos canais da nossa Zumbi dos Palmares. Vai lá, acessa a gente e conheça a Universidade Zumbi dos Palmares. Participe do nosso vestibular. Uma oportunidade, uma ação afirmativa que vai te levar para outro patamar. E hoje nós vamos tratar de um tema aqui com a presença do nosso professor, queridíssimo professor Marcos Alexandre, para poder conversar sobre um tema muito importante para a comunidade negra, sempre importante. Vocês sabem, amigos e amigas, que desde a década de 1960, especialmente, nós tivemos cotas para ingresso nas universidades brasileiras. As cotas referiam-se naquela ocasião e ficaram conhecidas como a Lei do Boi. Era a Lei do Boi, aquelas cotas, porque elas destinavam as vagas, 50% das vagas dos cursos de ciências agrárias, para quem tivesse terra. É verdade. Quem fosse proprietário de terra ou tivesse estudado em escolas técnico-agrícolas. É bem verdade que toda essa turma não tinha melanina. Tinha terra, tinha dinheiro, tinha posse, tinha alguma coisa, mas não tinha melanina, como o filme lá do Lázaro, que é medida de emergência, né? É isso. Não tinha melanina. É muito forte isso, porque não havia nenhum questionamento acerca do ingresso daqueles jovens para estudarem. Com essa ação afirmativa fantástica, já tinham possibilidades, mas ainda tinham uma ação afirmativa dessas para ingressarem na Universidade Pública Brasileira. Passados esses anos todos, desde 1888, a luta para poder combater o racismo e construir um país com igualdade de oportunidades não cessa, não cessa nunca, nunca vai cessar, porque essa herança da escravidão, que é o racismo estrutural no nosso país, ele está entranhado em todas as instâncias. Vejam vocês que a ação afirmativa mais forte que nós temos destacada são as políticas de cotas nas universidades brasileiras. Políticas extraordinárias que têm produzido um resultado fantástico. E essas políticas elas estão ancoradas em inúmeros temas. E, sobretudo, naquilo que o Estatuto da Igualdade Racial trouxe no seu artigo 1º, Lei 12.288, lembra lá? Artigo 1º, inciso 4, se não me engano, a gente vai passando o tempo, não lembro de tudo, mas é importante situar que é um Instituto da Autodeclaração. Esse instituto foi recepcionado na lei brasileira, que ele é oriundo de uma resolução internacional da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O Brasil recepcionou essa resolução e incorporou à sua legislação maior, que é a Constituição, e, ao mesmo tempo, incorporou ao Estatuto da Igualdade Racial. O Instituto da Autodeclaração é poderoso para poder definir, dizer a importância de quem é negro e de quem não é negro. E quem é negro? Segundo o censo de 1872, até hoje, negros são os pretos e pardos. E são os pretos e pardos que ingressam na universidade. E são os pretos e pardos. São os negros que acabam sendo o problema do status quo, o problema da aristocracia que não quer ver negros e negras na universidade brasileira. E aí ficam com essa conversinha de quem é negro e quem não é negro. Professor Marcos Alexandre, eu fiz essa introdução para a gente começar essa nossa prosa aqui, conversando sobre esse tema muito intenso que diz respeito à brasilidade. 55% ou 56% da população brasileira se autodeclara negro. E negros são pretos e pardos. E agora vem alguns não negros que estão dirigindo comissões de heteroidentificação em ambientes de universidades, apontar o dedo, tentar desqualificar, desmontar esse instituto precioso para poder dizer que, não, esse é pardo, ou isso não é negro. Ora, vale, tem que ter muita paciência com os racistas de plantão em qualquer ocasião. Nós somos negros e ponto. Se não formos negros, isso vai ficar tão escancarado que vai ter, vai ser denunciado. E tem sido uma ou outra exceção de alguns que tentam fraudar, porque tem muita cara de pau para poder tentar fraudar um instituto desse. Professor, eu faço essa introdução com um pouco de
assim, eu lhe digo, um pouco de indignação também, porque a gente sofreu, continua sofrendo, e ainda vem alguns tentar minar essa conquista extraordinária que são as políticas de ação afirmativa, que são as políticas de cotas, e tentam minar via um instituto desse que é da autodeclaração e através de comissões de heteroidentificação que não tem estatura para poder dizer, às vezes, quem é. Vamos lá, quero ouvi-lo, todos queremos ouvi-lo, para poder dar a sua experiência, o seu contributo para esse tema que é muito importante para a brasilidade, para todos e todas que estamos empenhados na luta antirracista para construir um Brasil mais justo, mais igual e mais fraterno. Depois de uma introdução como a sua, professor Eloy, doutor Eloy, o senhor que tem um currículo que é intimidador, e isso é bom, isso é maravilhoso, tem sim. Maquiavel foi muito feliz quando ele colocou no Príncipe, resumindo, às vezes eu tento tornar a coisa o mais popular possível, porque às vezes a gente, no meio acadêmico, a gente se perde no academicismo, mas é muito importante ser amado ou temido, mas Ah, entre ser amado, prefira ser temido. E o seu currículo, já abrindo essa fala que o senhor me permite, né, esse diálogo, é assim: o seu currículo tem mesmo que intimidar, o currículo do homem negro tem que intimidar, o homem negro tem mesmo que ter um currículo que faça a diferença na sociedade e que as pessoas olhem esse currículo e falem: esse homem tem conhecimento, esse homem tem propriedade, estou falando do senhor, esse homem tem experiência e esse homem sabe se comunicar e com indignação se portar. Porque se não tiver indignação, fica uma água de salsicha, uma água, as discussões ficam ralas e a gente não vê, não dá o devido valor às coisas que realmente são importantes. O senhor citou medida de emergência, mas é mesmo, foi uma emergência no filme do Lázaro Ramos, com outros, é isso. né? Mas o título é Medida Provisória. E Isso! Oh, olha o que obrigado. só juntou. Então, esse medo daquele que não é negro e acha que vai perder um espaço na sociedade, então eu tenho que limitar que aquele meu aquele meu outro, chegue em algum lugar, isso é emergência. Tanto é emergência que a gente viu uma situação agora com a Este recentemente, deu uma pesquisa, que é bem delicado falar disso, mas que muita gente, falo muita gente, está sentindo que está perdendo espaço. O problema é que o cobertor é curto e as pessoas querem cada um puxar o cobertor para si, muitas vezes com fraude, muitas vezes querendo desqualificar o sistema de cotas, que o senhor falou muito bem, não precisa nem discutir isso, a necessidade, mas também discutir e desqualificar as bancas de heteroidentificação, ou colocar nas bancas de heteroidentificação pessoas que não têm uma qualificação, pessoas que não conhecem o fenótipo negro, porque a lei fala do fenótipo, é isso que a gente tem que destacar. A gente não está falando de quem tem filiação ao movimento negro, filiação ao movimento partidário, não estamos falando de quem sofreu racismo, não estamos falando de quem tem avô, avó, tio, pai, cachorro, papagaio, que encaixe nessa situação. Nós estamos falando do Instituto da Autodeclaração primeiro, que o senhor foi muito feliz de colocar, já vou amarrar e pedir sua opinião, mas é assim, o Instituto da Autodeclaração, apesar de que ele não tenha, como professor de direito, ele não tenha uma presunção absoluta de veracidade, porque nós não estamos tendo Infelizmente, nós temos três categorias, né? Nós temos aqueles que são os fraudadores, porque eles são mal intencionados, nós temos aqueles que são ingênuos, e nós temos como aquele outro filme, o Corra, demonstrou bastante. Pessoas que adoram mesmo a comunidade negra, admiram o negro, querem ser negras, mas infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, né?
elas não são negras, mas elas querem usar turbante, dreadlock, elas querem passar maquiagem, quer ir se bronzear, ela quer enrolar o cabelo, ela quer pôr caniculon, ela quer ser negra, porque ela admira de verdade. Não, nós precisamos ter uma comissão de heteroidentificação preparada, como o senhor, assim, intelectualmente, com conhecimento de causa, não digo nem às vezes de filiação a movimentos ou a partidos, mas um conhecimento, como o senhor demonstrou aí, de citar a OIT, que cada vez mais as pessoas não conhecem, de citar lei, de citar legislação, de ter experiência. Um aspecto que é Sim. muito importante, é realmente bastante importante, é porque eu sempre insisto num tema, que o Estatuto da Igualdade Racial ele precisa ser regulamentado em trocentos aspectos. Talvez praticamente Bom, quase todos os dispositivos dele precisam ser regulamentados. O Instituto da Autodeclaração, ele é imprescindível também que seja regulamentado, estabelecido todo um conjunto de disposições que vão estabelecer protocolos que deverão ser seguidos rigorosamente pelas comissões de heteroidentificação. Porque para poder acabar com essa situação de que muitos atores, muitos responsáveis nessas comissões, acabam por se comportar com suas convicções, com seus achismos, com os seus olhares, e às vezes podem até transbordar algum preconceito ou algum sentido. Porque eu intuo, eu tenho para mim que a importância é tão grande do Instituto da Heteroidentificação que, vejamos uma coisa, na década de 1970, 1970, 1980, quando entrei na universidade, nós tínhamos, na minha turma, por exemplo, nós tínhamos dois negros na minha turma, eu e um companheiro, somos irmãos até hoje, celebramos essa fraternidade da vida toda, numa turma. E naquela ocasião mesmo, a gente via na década de 50, de 70 e de 80, que não era fácil ser assim, assumir a sua negritude. Nós entramos na universidade, os dois assumimos. Nós éramos muito jovens e não tínhamos essa militância, essa cultura, mas nós nos assumíamos negros naquele espaço que éramos nós únicos. Mas antes que eu quero dizer é que a gente vai caminhando e vai observando que na década de 70, como eu estou insistindo, as pessoas não se autodeclaravam negro com facilidade. Até o censo acabava por registrar a sua cor marrom bombom, a sua cor chocolate, a sua cor jambo. Era um processo de fuga. E até mesmo, e não só no Brasil, mas algumas experiências internacionais. Veja só, não era James Black, era James Brown. Não sei por quê. sim, Aqui, nós temos sim. essa extraordinária, essa diva, essa fantástica personalidade da cultura, da música, que não é do Maranhão, é do Brasil, é do mundo, que é a Alcione. Mas a Alcione é a marrom, Sim, né? Não é a Alcione, é black. pois não, O pois Carlinhos não. é brown, não é black. Há um conjunto É. de sutilezas que eram utilizadas até, porque eu lembro mesmo que alguns amigos meus costumavam falar assim, não, lá da nossa criação, falam assim, não, eu não sou negro, eu sou assim, é, é, moreno, escuro. Ah, então as pessoas tinham um temor. Então, esse Instituto da Autodeclaração nos tirou dos 40 e poucos por cento que éramos na década de 70 e 80 e nos trouxe para 55% do conjunto da população brasileira. Olha que alguma coisa muito fantástica. E esse tamanho que Mas cresceu, isso incomoda, e é verdade, e isso esse incomoda. tamanho incomoda a bolsa, incomoda os aeroportos cheios, incomodaram, era gente estranha, as universidades cheias, mas que coisa, né? A universidade está cheia de gente estranha, né? É assim, e incomoda, e não são esse percentual crescido de 10%, digamos assim, próximo, ou um pouco mais, um pouco menos, mas ele dá conta do seguinte, é de uma autoestima crescente. E nos anos, na década de 2010, na década de 2000, isso também explodiu num crescimento da autoestima. E não foi,
agora está se declarando negro para poder usufruir das cotas. Nananina, não. É a segurança, Não. é a segurança, é a autoestima, é de estar presente nos ambientes que antes eram impossíveis para a gente. É bem verdade que ainda temos uma caminhada. Não demos saltos, demos passos. Agora, essas comissões, o que houve agora recentemente, até numa universidade, na USP, né, foi alguma coisa bastante difícil de, de se entender. Três jovens negros, aí são declarados não negros. Não, e quem declarou não negros era uma eurodescendente. É aquilo doeu. Faça-me o favor. O que é isso? Uma universidade que sequer levou esses anos todos com. Não tem professores negros, não tem estudantes negros, começou agora um processo de inclusão e já se arvora em. Eu acho que tem algumas responsabilidades que nós vamos ter que também dar conta disso. Eu cuido de um setor de comunicação de uma instituição pública há quase 15 anos. Desde os 17, hoje eu estou com 55, eu trabalho com comunicação. Para o bem ou para o mal, eu vejo uma coisa também, professor, nessa questão da USP. Não estou passando pano de forma nenhuma, mas eu paro para pensar uma coisa muito simples. Todo o questionamento que está sendo feito em cima da universidade, eu já vi um viés que é assim: esse negócio não funciona, e eu vou pegar o seu gancho. Tudo é provisório. É provisório o estatuto, é provisório o filme, é provisória a comissão. Não existe uma legislação para a comissão de heteroidentificação que feche essas questões. E aí o que, que acontece? Quando tem uma falha, agora o pessoal tem batido na USP, mas tem batido na instituição. E eu acho que, com todo respeito aos membros da comissão de heteroidentificação, tem uma dúvida? Tem. Não dá para a gente avaliar cor da pele, 1, formato do rosto, 2, característica de nariz, boca e olhos, 3, cabelo ondulado, crespo, 4, 5, demais traços físicos exclusivamente fenotípicos, para coloca esse candidato de lado, dá uma atenção, faz uma revisão, para quê? Para também não expor a instituição a essa crítica, porque de verdade, eu fiz graduação, termino mestrado agora na USP, e eu sei o que é prestar FUVEST sem ter a possibilidade de cota. Foi muito difícil lá atrás, quando eu era mais jovem, e hoje foi muito difícil ingressar na USP também. Mas eu ainda vejo assim: nós, como sociedade, temos cobrado, mas eu acho que o que a gente tem que cobrar, como o senhor falou, é da classe política, é da sociedade como um todo, para regulamentar, porque se tem erro, nós precisamos cortar esses erros ou melhorar esses processos, porque senão nós vamos ouvir isso da UNB, nós vamos ouvir isso de outras faculdades, e o pior é assim: aí parece que tudo que é feito para o negro é feito meia boca. E o senhor está certíssimo. Não, Tem que regulamentar, tem que resolver. isso, eu estou pegando aqui, inclusive na sua fala, peguei aqui uma coisa, veja só. O Estatuto da Igualdade Racial, ele diz que população negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE. Ao explicitar esse tipo de quem é a população negra, quem é negro, o Estatuto ele carece da regulamentação, porque uma lei ela precisa ser regulamentada ou por uma legislação ou por um decreto presidencial. E eu até creio que o Ministério da Igualdade Racial poderia até subsidiar o presidente da República nesse momento para elaborar uma regulamentação desse dispositivo e acabar com essa celeuma, que tem sido Sim. de uma ofensa. É uma ofensa. A regulamentação é um ponto. Mas entre nós, a gente também não vai poder deixar de fazer uma crítica muito dura à, Sim. à universidade. A universidade, a, aquela senhora não negra, eurodescendente, ela não teve sensibilidade ou felicidade na sua fala. E o judiciário houve de corrigir essa ofensa que aqueles jovens negros experimentariam.
porque nós sim, precisamos intensificar as políticas de ação afirmativa e não colocá-las em causa. Sua fala está perfeita, meridiana. Porque daqui a pouco a gente vai colocar em causa. Não, isso não é bom, isso é feito para negro, isso é feito para. é, E tem que vigiar. Tem pessoas não deficientes que querem ser deficientes para poder se favorecer das cotas dirigidas às pessoas com deficiência. E tem, agora, né, mas são mínimo. O caso é que o número de fraudes é irrelevante. Não, não dá para poder. isso Só que mesmo. quando pega um fraudador, ó, as cotas estão em causa. Não é justo isso. Agora, não é justo esse tipo de conduta à vida que coloca em causa a política de heteroidentificação, as políticas de cotas. Não pode é deixar que a política de cotas seja atingida por esse respingo, porque todo mundo quer dizer que isso não funciona. Olha, no Brasil nada funciona. Olha, esse negócio de cota, nem, desculpa, nem está conseguindo funcionar. Ó, esse negócio de heteroidentificação não está conseguindo funcionar. E, de novo, cola no negro que o negro é o incompetente. O negro, as coisas do negro têm que ser provisória mesmo. As coisas do negro têm que ser para depois. É mimimi. A gente vê mais tarde, mas por enquanto por trás está a emergência daqueles que querem desqualificar a população negra, o estudioso negro, o acadêmico negro, o homem negro que construiu esse país e precisa, no mínimo, ser tratado com igualdade. Me ocorreu aqui agora uma coisa muito terrível, né? Mas é que é real. É que lembro que um amigo falava assim: quando quiser saber quem é negro, deixa, senta no fundo do ônibus na hora que tiver uma batida da polícia. Você vai saber, o policial sabe quem é negro. Então, aí, mas a gente não quer ser identificado, a gente quer ser identificado como o professor, o engenheiro, o médico, o Sim, jornalista, a jornalista. É isso que está orientando, é a formação cultural para um país que teve uma história tão perversa da escravidão e há tão pouco tempo acabou com a escravidão, não conseguiu construir uma grande mobilidade social. É difícil a mobilidade social no Brasil, nós somos exceções ainda num universo de tantas dificuldades, e nós estamos lutando para poder ver mais negros e negras, a juventude nos bancos escolares. É tão bonito, né? Nossa, é muito bonito. Eu fui no sábado num Cefet, numa escola técnica, para poder conversar com os meninos lá e as meninas. Aí eles sonhando, eu quero ser médica. Ah, eu me arrepiei. Eu quero ser engenheiro. Eu quero ser advogado. E é um negócio tão bacana, é tão lindo a gente ver esse sonho daqueles jovens negros estudando, se preparando no pré-vestibular, agora, até o Enem, para poder ingressar. Quais algumas ideias aí para a gente poder dar uns passos acelerados para superar essas dificuldades momentâneas que ainda surgem também? pegar a sua linha de raciocínio, que de verdade é: chega de provisório, a gente precisa regulamentar mesmo o Estatuto da Igualdade Racial, precisamos resolver de forma mais efetiva as comissões de heteroidentificação, inclusive exigindo uma formação, a cor, porque se o critério é fenotípico para quem é julgado e é uma minoria que se envolve em fraudes, ou que, por ingenuidade, quer ser negro, ou de qualquer forma quer ter uma vantagem, mas essa comissão tem que ser composta mesmo por pessoas que têm um fenótipo igual àqueles irmãos que serão vistos. É uma coisa meio. Já imaginou eu, é, é, que convivo há 30 anos com a comunidade japonesa, trabalhei 10 anos na IPC-TV, afiliada da Globo no Japão. Eu sei que japonês não é tudo igual, e falo para os meus irmãos Nikkeis, que eles são. Japonês não é tudo igual, não. Japonês não é igual a coreano, não é igual a chinês, não é igual a tailandês. Mas eu tenho que entender que às vezes não é o componente do racismo, mas a ignorância. A pessoa que não conhece bate o olho e fala assim: é tudo igual. Não é tudo igual. É uma Como também ignorância. é uma ignorância, não é tudo igual. Agora, se há essa falha com essa. Eu pego os povos originários, eu não posso falar que todo índio é igual, todo indígena é igual, todo membro dos povos originários são iguais, são várias nações. O fenótipo muda, a cultura muda, e agora?
No negro, eu vou colocar pessoas que não têm, às vezes, uma formação, ou talvez até intelectual e acadêmica, mas que não tem, não conhece o fenótipo para dar um julgamento subjetivo e aí mais tarde ser a sorte, professor, é que no judiciário, que a maioria, infelizmente, ainda é composto por pessoas brancas, eu não sei se o juiz que corrigiu essa distorção, ele é negro ou é branco. Eu sei que ele corrigiu uma distorção, mas fica muito triste que a gente tenha que judicializar um direito e a olhos vistos a gente bateu o olho e mesmo não sendo especialista, a gente viu que o rapaz é pardo, né? Epa, Esse da viu? reportagem. E Epa. aí fica uma situação que desqualifica de novo a heteroidentificação, respinga nas cotas e mais uma vez tudo que é nosso fica provisório? Não, para resolver isso, nada de nós sem nós. Isso. Não, acentuado muito bem. Nós estamos para vencer essa etapa. Agora, e é preciso que todos tenham a prévia a consciência de que só existem ações afirmativas é que tem para poder ter a perspectiva de reparar uma situação que está em desacordo com uma construção de uma nação, de um Estado. Aí tem que ter uma ação afirmativa. E no Brasil, a ação afirmativa para negros é por quê? Que nós experimentamos cerca de 400 anos de iniquidade, de escravidão racial, escravidão de negros, de afrodescendentes, escravidão de africanos e de seus descendentes. Não houve escravidão de europeus, não houve Não, escravidão de afro, eurodescendentes. não, A reparação é por esse núcleo da sociedade que experimentou e passou ao longo dos anos sem ter o acesso aos bens econômicos e culturais. Rapaz, o professor Marcos Alexandre acentuou aqui, olha, a gente ficaria aqui a tarde toda falando de tantos temas e foi muito boa essa conversa aqui. Eu espero que a gente retorne com esse tema aqui no nosso Negros Online, na nossa Universidade Zumbi dos Palmares. Venha para o vestibular da Zumbi dos Palmares, venha participar conosco, venha construir esse Brasil de cultura, educação e antirracista. Até o próximo Negros Online. Muito obrigado, professor Marcos Alexandre. Foi um prazer. obrigado, doutor. Um abração.